A TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana trazendo aí uma palavra de Deus ao seu coração. E como é que está esses primeiros dias do ano? Como é que você está hoje? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu planejamento para esse ano de 2026? Queridos, nós estamos aí nesse início do ano e eu acredito que é um ano desafiador, né? Todos os anos são anos desafiadores. Eu creio que Deus, Ele tem promessas para realizar em sua vida, mas as promessas nunca elas estão em nós mesmos, mas sempre no nosso Criador. E por isso que eu estou aqui hoje, para que nós possamos hoje estar refletindo sobre esses primeiros dias do ano. Nós tivemos, nesse finalzinho do ano de 2025, né, momentos muito especiais. Começou com o Natal. E Natal, queridos, é um momento muito especial que, na verdade, a festa é do Senhor Jesus, mas o presente é nosso, né? A alegria é nossa, a motivação de estarmos juntos, celebrando, trocando presentes, isso é um momento muito especial. Mas o Natal, queridos, ele tem assim um significado muito forte para nós como cristãos, porque não é somente um momento de dar presente, um momento de festa, um momento de alimentos, um momento de mesa, mas é um momento de nós nos lembrarmos que Jesus ele morreu com um propósito, porque o homem, queridos, ele estava longe de Deus, o homem caminhava longe de Deus. E em Cristo Jesus nós recuperamos a nossa identidade, nós nos achegamos novamente a Deus, ou seja, aquilo que foi quebrado lá no Jardim do Éden, hoje nós reatamos por Cristo Jesus. Então, queridos, nós começamos o nosso ano novo em Cristo Jesus, no Natal, nesse presente muito especial. E sobre isso que eu quero comentar com você no dia de hoje, sobre esses primeiros dias do ano. Nós precisamos fazer uma reflexão, porque se não começou no Natal, o teu primeiro dia do ano, nós precisamos rever e fazer uma autoavaliação de nós mesmos e do nosso sentido de vida e do nosso sentido de sermos cristãos. Então venha comigo, vamos estar hoje estudando a palavra de Deus. Eu acredito que você já está aí com o seu material, você está aí com a sua Bíblia, você está aí com o seu marca-texto, com o seu caderno, né, com caneta, para que você possa fazer anotações e não ficar somente em minhas palavras, mas que você possa depois se aprofundar muito mais naquilo que nós estaremos hoje trazendo para a nossa reflexão. Então venha comigo, abra sua Bíblia e lá em Efésios, capítulo 2, Efésios, capítulo 2, nós vamos estar aqui refletindo uma porção da palavra de Deus para que nós possamos estar entendendo, né, qual é o propósito que o Senhor ele tem comigo e com você, o que Deus ele tem para nos dizer no dia de hoje. Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 10, a palavra do Senhor diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Príncipe da potestade do ar. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, queridos, em Cristo Jesus.
para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Interessante que, quando nós refletimos aqui nesse texto que nós lemos, nós vamos ver aqui que a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos mostra que em Cristo, queridos, nós estávamos longe de Deus, estávamos perdidos, estávamos andando segundo o nosso próprio entendimento, mas sem uma direção. E nós sabemos que todo aparelho, né? Eu estou com um aparelho aqui nas minhas mãos, existe um manual, porque alguém criou. E também nós, claro, não somos um aparelho, somos seres humanos, mas também temos um manual chamado a Bíblia, que o Criador nos deixou para que nós pudéssemos ter uma orientação de onde nós viemos, quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. E a Bíblia que fala, nesse texto que nós lemos, de Efésios capítulo 2, fala aqui que nós estávamos separados de Deus, estávamos longe de Deus. E por isso que eu falei que o Ano Novo, queridos, ele precisa começar no Natal, quando nós entendemos o propósito da vinda de Cristo. Ou seja, em Cristo, queridos, nós reatamos o nosso relacionamento com Deus. Em Cristo, né, a Bíblia, ela nos ensina que nós estávamos distantes de Deus, nós estávamos afastados de Deus, não porque foi um propósito nosso como ser humano, não, mas devido à atitude de Adão lá no Jardim do Éden, fez com que o homem se separasse de Deus. O homem, ele começa agora a andar segundo aquilo que ele tem no seu coração, de uma forma humana, mas não mais buscando uma direção do Senhor. Mas a Bíblia aqui nos fala que Cristo, ele nos faz com que hoje nós venhamos ter esse relacionamento íntimo com Deus novamente. Jesus é a ponte, Jesus é o meio. Jesus foi o meio a qual que nós podemos hoje chegar a Deus e nos deleitar na presença do Senhor. Então, queridos, nós precisamos, primeira coisa, entender que o Natal, ele não aconteceu para um mundo perfeito, mas para pessoas que precisavam de reatar o relacionamento novamente com o Senhor. Não eram pessoas boas, mas pessoas que Deus queria resgatar, eu e você, para a presença de Deus. Então, queridos, nós precisamos entender que agora nós entramos num ano novo confiando no que Deus fez por nós naquela cruz do Calvário. E nós vemos que o Senhor escolheu andar com você. E eu acredito que nesse ano que se inicia não é diferente. Deus, ele está ao seu lado. A palavra de Deus diz que ele estará conosco até a consumação dos séculos. Aqueles que o buscam, claro, aqueles que querem a sua presença, porque há pessoas que talvez rejeitam, não quer a presença do Senhor, ou só quer os benefícios. Mas entenda bem, Deus, ele não quer somente te abençoar, mas ele quer estar ao seu lado. Ele quer estar sentado à mesa com você. Sabe como é que eu imagino Deus? Uma pessoa, um pai que senta à mesa junto com os filhos. E não é que o pai ele quer se meter na vida dos filhos, mas ele está ali para observar a conversa dos filhos e buscar uma solução para aqueles que ainda não encontraram uma solução, buscar um caminho para aqueles que não encontraram um caminho. Um pai que sempre tem uma palavra de motivação quando um filho está abatido, cansado, desanimado. Um pai que fala assim, não, meu filho, você vai conseguir, eu conheço,
essa trajetória que você está passando e eu vou te explicar como é que você consegue superar esse momento mau. Eu vejo Deus assim. Não um Deus opressor. Não um Deus que quer te aprisionar, quer te manipular. Não, não. Eu não entendo o Deus da Bíblia assim. Eu entendo um Deus que é um amigo que está do seu lado, que quer que você ande em vitória. Então entenda bem, queridos. Eu não sei como é que foi o ano de 2025, mas uma coisa eu posso afirmar para você, que o teu passado, o ano de 2025, não vai definir o ano de 2026. Não, por quê? Porque eu entendo que se você nasceu de novo, se você teve uma experiência de um novo nascimento em Cristo, e se a fé ela está sendo alimentada no seu coração e ela vem crescendo a cada dia, esse ano de 2026 você vai romper. Você vai ver o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque você vai andar lado a lado com Cristo. Ou seja, Ele vai estar na sua vida em cada momento. Então eu entendo que o ano novo ele precisa começar no Natal, no novo nascimento, numa nova identidade. Entender que você estava longe de Deus, agora você está próximo de Deus. Você tem acesso ao Pai. E tu sabe o que é fantástico nisso? Porque nós lemos aqui, no versículo do 4 ao 5, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Queridos, nós vemos aqui que no Natal, Deus se revela a nós. O próprio Deus se revelou à humanidade. Ele se revelou a mim e você. Olha que coisa fantástica isso. Um Deus que se revela ao homem. Um Deus que não está distante, não é um Deus que está no céu, mas Ele está ao seu lado. Um Deus, queridos, que quando nós dobramos o nosso joelho, Ele se ajoelha junto conosco para nos ouvir as nossas orações. Um Deus que nós podemos confiar. Então, no Natal, queridos, nós vemos que Deus ele não desistiu da sua da humanidade, Ele não desistiu do ser humano. Ele não desistiu de mim e de você, Ele não desistiu. Ele morreu por mim e por você. E não é porque nós éramos bons, não. Nós somos pecadores, nós erramos, falhamos, mas Ele não desistiu. Ele não desistiu de você. E assim Ele entra na nossa história, queridos. Deus entrou na nossa história. Deus, Ele se fez carne para nos salvar, para nos apontar o caminho e dizer, meu filho, há salvação, eu sou o caminho. Jesus fala que Ele é o caminho. Olha que coisa fantástica isso. Agora tu imagina, se Deus não desistiu de você, e Ele expressa isso quando nós lembramos do nascimento dele no Natal, querido, Ele não vai desistir de você agora. Ele não vai desistir dos seus projetos, dos seus sonhos. Ele não vai desistir, queridos, que você caminhe com Ele, que você esteja ao lado dele e Ele possa te ajudar a você alcançar os seus objetivos nesse ano de 2026. Então eu não sei como é que você começou esse ano, eu não sei como é que está a sua trajetória, eu não sei quais são os seus projetos, mas uma coisa eu posso falar para você, Deus é contigo, Ele te ama. E se Ele te ama, queridos, Ele não é um pai que simplesmente abandona o filho, não. Às vezes nós temos essa concepção errada, né? Tanto é que, às vezes, nós até valorizamos muito mais a mãe do que o pai, porque a mãe é aquela que não abre mão dos seus filhos, que está à luta pelos seus filhos, e às vezes o pai não. O pai, nós temos muitas situações de abandono de pais que abandonam seus filhos, mas entenda bem, esse não é o perfil do nosso Deus. Você não pode ter esse perfil para Deus, você não pode. Porque Deus, queridos, Ele é mais do que isso.
A própria Bíblia fala que Deus ele nunca vai nos abandonar. Nunca vai nos abandonar. Ele está conosco. Então você que está sentindo solidão nesse momento, eu quero dizer para você, o Senhor está contigo. O Senhor tem contemplado a sua dor, a sua tristeza, o seu desânimo, o seu cansaço. E o Senhor Jesus, no dia de hoje, Ele está dizendo para você, meu querido, levanta-te porque eu sou contigo e eu quero mudar a sua história. Porque, como diz aqui no versículo, né? Se antes você estava morto nos seus delitos, queridos, hoje Ele ressuscita pela graça e te dá salvação e te dá a oportunidade de você viver o novo de Deus. Quantas pessoas que nesse momento, queridos, talvez estão perdidas, sem uma direção, sem saber o que fazer, sem esperança. Queridos, o momento agora é de se agarrar com Cristo e falar, Senhor, eu creio que o Senhor vai abrir uma porta nesse ano de 2026. Eu creio que esse ano vai ser diferente, mas aprenda uma coisa. Faça uma autoavaliação de você mesmo. Porque você não pode repetir a forma que você viveu ou você se comportou no ano de 2025, porque senão, queridos, há uma frase que diz que é loucura. Nós queremos algo novo, mas continuar vivendo o velho. Queremos algo sobrenatural, mas continuar com os mesmos comportamentos. Então, precisa mudar. Queridos, o novo precisa acontecer na sua vida. Não só um ano novo, mas um entendimento novo, uma metanoia. Porque é assim que diz lá em Romanos 12, precisa haver uma mudança de pensamento, de atitudes, de comportamento. Ano passado eu não estudei, então esse ano é ano de você estudar. Ano passado eu não fiz um curso, então esse ano é de você fazer um curso. Então, quem sabe se esse ano não é o ano de você investir em você, para que em 2027 você possa desfrutar daquilo que você investiu na sua vida no ano de 2026. Metanoia, mudança de pensamento. Entenda bem, no Natal, queridos, nós ganhamos um presente que nós não merecíamos. Olha a condição. Versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Foi por meio da fé, queridos. Não foi por obras humanas. Não foi porque eu fui bonzinho que Jesus me salvou. Não foi porque eu ajudei lá uma pessoa caída na rua que Jesus me salvou. Não. Eu não sou bom, eu sou pecador. E não é por obras. A salvação não é por obras humanas, não é por aquilo que eu faço. Eu faço porque eu sou salvo. Eu não faço para ganhar a salvação. Porque não é mérito humano. Não existe salário, não existe pagamento, não existe. Porque se fosse por mérito humano, eu posso questionar a Deus. Por que Deus só não faz? Eu estou ajudando, eu ajudo o pobre, eu ajudo o desempregado, eu ajudo dando uma cesta básica. E por que o Senhor não faz por mim? Então não é mérito humano, queridos, é graça de Deus. Entenda bem isso. A salvação é um presente que nós não merecíamos. Então não tem preço, então não foi comprado, não foi conquistado, não foi merecido, foi graça. Foi graça. E por essa graça, queridos, que veio sobre a nossa vida, que nós podemos afirmar que esse ano de 2026 vai ser diferente. Eu profetizo bênçãos sobre a sua vida. Eu profetizo o sobrenatural sobre a sua vida. Eu profetizo uma experiência nova sobre a sua vida. Entenda que o maior presente, querido, nesse ano, não é a prosperidade, não é o sucesso, não é a ausência de dificuldades, mas o maior presente, queridos, é começar o ano debaixo dessa graça de Deus. É saber que as mãos do Senhor, eles estão sobre a minha vida. E vai vir momentos difíceis? Claro. O mundo produz aflições, mas eu tenho bom ânimo. Sabe por quê? Porque se Cristo venceu, Ele está comigo e Ele também vai me fazer vencer. Ele vai me fazer superar. Ele vai me fazer
eu entender, queridos, que os momentos, a tempestade vem, mas o sol está ali. O sol está ali, vai vir o sol, qualquer momento o céu se abre. Porque a minha confiança não está nas circunstâncias, não está nos meus braços, não está na minha inteligência, no meu intelecto, mas a minha confiança, ela precisa estar no Senhor Jesus. Você confia em Jesus? O quanto você confia em Jesus? A questão é essa, o quanto nós confiamos em Jesus, o quanto nós cremos no Senhor Jesus. Porque se você crer, você vai ver o sobrenatural. Se você crer, queridos, você vai preparar a terra do teu coração. Porque, queridos, a bênção de Deus vem de acordo com o nosso coração, com a nossa entrega, com a nossa busca, com a nossa sede. Eu não sei hoje, o que toma o seu tempo, porque hoje há muitas distrações que acabam minando o nosso tempo. Mas eu quero te motivar que nesse ano de 2026, queridos, dê mais tempo para Deus. Dê mais tempo para as coisas de Deus. Faça a tua vida ter um propósito, um novo propósito. Olha o que diz aqui no versículo 10. Diz assim, pois somos feituras deles, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Queridos, o Natal, ele não terminou na manjedoura. Ele continua na transformação da minha vida e da sua vida. O Natal, ele continua, queridos. Jesus, ele nasce todos os dias no nosso coração, quando nós buscamos ele e em espírito, em verdade, quando nós somos aqueles verdadeiros adoradores, aqueles que ele busca, queridos. Eu espero que você seja esse adorador. Essa pessoa que realmente busca, essa pessoa que tem uma experiência com o Senhor, queridos. Entenda, nós somos hoje nova criatura em Cristo Jesus. O Senhor, ele tem 365 dias para manifestar a glória dele na sua vida. Mas você tem que buscar, você tem que ser um altar para que Deus possa se manifestar na sua vida, queridos. Então faça do teu coração o altar do Senhor. Fala, Jesus, vem aqui na minha casa, no meu coração e muda minhas estruturas, muda a minha história. Porque eu quero ver o teu sobrenatural nesse ano de 2026. Então eu não sei como foi o ano de 2025, mas uma coisa eu posso ter certeza. Que se você buscar o Senhor Jesus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, você vai ver o sobrenatural de Deus. E isso não é palavras vazias, não. É promessa do Senhor. É promessa que se encontra no livro chamado a Bíblia, para mim, para você. Então, queridos, nós entramos em um novo ano, não apenas com novas metas, mas com um propósito. Sabe qual é o propósito? Viver para a glória de Deus. Refletir Cristo Jesus. É isso. Interessante, né? Eu já contei aqui, eu acredito, você já deva ter ouvido, um testemunho sobre uma antena parabólica que eu tive na minha casa, que um dia ela parou de funcionar. E eu quero contar bem breve, bem rápido esse testemunho. E ela parou de funcionar. E eu, na época, eu não tinha condições de mandar consertar. Eu falei, deixa parada. E eu fiquei sem televisão por um tempo. Até um dia que eu falei assim, de curioso, eu vou lá ver essa antena. Será que ela saiu da posição? E eu peguei uma televisão, botei perto dela, liguei, fiz toda a ligação e a televisão não funcionou. E eu olhei para aquela antena e estava parafusada na mesma posição que eu coloquei ela um dia, estava até enferrujado. Mas eu peguei algumas ferramentas, queridos, quando eu toquei na antena, na mesma hora o sinal que estava no satélite entrou naquela antena parabólica e o sinal veio para a televisão e a televisão funcionou. E ali, queridos, Deus falou algo sobrenatural comigo. Deus falou comigo. Se você, meu filho, ficar na posição, porque às vezes que a gente está fora da posição, está fora da sintonia. Então, Deus falou assim, se você ficar na posição, queridos, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Porque a Bíblia fala que os sinais seguirão aos que crerem. Nós não precisamos correr atrás de sinal.
Nós não precisamos correr atrás de bênção. O que nós precisamos, queridos, fazer é obedecer ao Senhor e ficar na posição que Ele quer, que a Bíblia nos ensina. Não aquilo que nós queremos ou nós interpretamos segundo o desejo do nosso coração carnal, não. Mas quando nós entendemos e nós ficamos na posição que o Senhor quer. Olha o que diz aqui no versículo 2, diz assim, ó, Efésios capítulo 2, versículo 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, queridos, quando nós começamos a andar no curso de Deus, deixamos o curso do mundo para andar no curso de Deus. Aqui fala assim, ó, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, há espíritos que assopram no teu ouvido, no seu pensamento, para que você tome direções erradas, para que você caminhe em direções erradas. E fala mais, e fala assim, ó, que agora atua nos filhos da desobediência, queridos, filhos da desobediência. E muitas vezes nós somos assim, fazemos o que queremos, do jeito que queremos, tem que ser do meu jeito, da minha forma, interpreto a Bíblia segundo os meus interesses, segundo a minha vontade, fora do contexto, porque eu quero dessa forma. Ei, não é assim que acontece. Eu quero dizer uma coisa para você. Se nós entendermos a palavra de Deus e praticarmos ela segundo o que está escrito aqui, queridos, você vai ver a glória de Deus, porque foi a mesma a voz que falou comigo naquele dia da antena parabólica. Porque o sinal veio imediatamente quando eu toquei naquela antena. Aos olhos eu não conseguia ver o quanto ela tinha saído da posição, porque eu toquei. E, queridos, talvez o que você precisa no dia de hoje é receber um toque do Senhor, para que você fique na posição, para que as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida e você possa experimentar nesse ano de 2026 o sobrenatural de Deus. Então vem comigo. Vamos estar orando nesse momento. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por esse ano de 2026 e profetizar bênçãos sobre a sua vida. Senhor, em nome de Jesus. São milhares de pessoas nos assistindo nesse momento que talvez entraram nesse ano sem esperança, sem expectativa. Mas, Senhor, a nossa expectativa e a nossa esperança não estão nas circunstâncias, mas estão no nosso Deus, no nosso Senhor, no nosso Criador, aquele que vive e reina para sempre. E nós cremos, ó Deus, que da mesma forma que o Senhor nasceu no Natal e nos deu vida e nos deu hoje a possibilidade de termos um relacionamento com Deus Todo-Poderoso, o Senhor não nos abandonou e não vai nos abandonar. E eu creio, Pai, que se nós, nesse ano de 2026, ficarmos na posição que o Senhor quer, nós vamos ver o sobrenatural de Deus. E eu já posso, Pai, ver vidas nesse momento abençoadas, pessoas curadas, saradas, emocionalmente, fisicamente, pessoas, ó Deus, vivendo o melhor dessa terra, porque é a promessa para cada um de nós. Então, Senhor, que esse ano de 2026 seja um ano de bênção, de prosperidade, de paz, de saúde, de alegria, e que isso venha se manifestar de uma forma sobrenatural na vida dos teus filhos. Que cada um que está nos assistindo no dia de hoje possa viver o sobrenatural, possa viver, ó Deus, as bênçãos do Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o programa Pão da Vida, voltando na próxima semana. Que Deus o abençoe, compartilhe essa mensagem. Eu tenho certeza que milhares de pessoas serão abençoadas. Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo programa. TVC, a TV do Correio da Manhã.